E aí pessoal, tudo bem? No último vídeo a gente resolveu um problema que eu sugeri duas resoluções, né? Uma resolução usando a conservação do momento, né, e a cinemática, e uma outra que era tentar estudar o centro de massa do sistema, né? Então hoje a gente vai se aprofundar nesse conceito, tá? De centro de massa. Então a gente vai começar considerando duas partículas pontuais com massa m1 e m2, e a gente vai escolher um sistema de coordenadas com uma origem cuja distância do corpo 1 vai ser dada por uma posição r1 e a distância do corpo 2 vai ser dada por uma posição r2, ok? Então, a princípio, o que a gente está tratando, a gente tem um sistema de coordenadas com uma dada origem, né? E aí, da origem, a gente tem uma partícula que ela está numa posição R1 e a gente tem uma outra partícula que está numa posição R2. Não está exatamente saindo da origem, né? Agora acho que tá. E a gente tem uma outra que está numa posição R2. Ok? Então aqui a gente tem uma partícula M1, uma partícula 1, uma partícula 2, né? Que mais? A gente tem, então, esse cara é corpo 1, esse aqui é corpo 2. Esses corpos, eles estão necessariamente numa distância R1 e aqui numa R2. Ok? Que mais? Eu vou fazer o seguinte, para não ficar muito próximo, vou pegar o corpo e trazer para mais para cá. Vou abrir mais esse ângulo, tá? Só para eles não ficarem tão próximos um do outro. Opa. Beleza? Então é isso. Ok? Então, esse é o sistema que a gente está tendo, tá? Então, o centro de massa do sistema, o vetor centro de massa do sistema, vai ser um vetor que vai estar em algum lugar nessa linha que une esses dois corpos, tá? Ele está em algum lugar nessa linha. Então, esse cara aqui vai ser o vetor centro de massa, tá? A posição do centro de massa, onde o centro de massa está aqui, tá? E esse vetor, ele vai ser definido como sendo a média ponderada pelas massas, né, da posição de cada uma das partículas. Beleza?
A gente pode estender esse conceito, né, de centro de massa para sistemas mais gerais, né? Suponha que a gente tem um sistema com N partículas, né? Cada partícula vai ter um índice 1, 2, um índice I, né? Onde o I vai ser 1, 2, 3 até N. A gente escolhe um sistema de coordenadas e denota a posição da iésima partícula por RI. Então, a massa do sistema é dado pela soma de cada partícula individual. Então, se a gente for generalizar, então se a gente tiver um sistema com I partícula ou com N partículas, a massa do sistema é igual ao somatório de cada uma das das massas de cada uma das massas individuais, né? Então, a posição do centro de massa do sistema, das partículas, vai ser dada, portanto, como sendo a média ponderada pelas massas, né? Então, a posição desse vetor, ou melhor, o vetor posição, né? Vai ser 1 sobre a massa do sistema, vezes o somatório, né? Somatório de indo de 1 até n de MI RI, tá? Como isso é um vetor, isso aqui também é um vetor, tá? É uma soma vetorial. Então, para um corpo contínuo, né? Para um corpo rígido, e cada partícula pontual, né, dentro de um corpo contínuo, ele tem uma massa dm, né? E ela é localizada numa posição R'. Então, o centro de massa de um sistema é definido como uma integral sobre o corpo. Então, para um sistema contínuo, a gente vai ter que o centro de massa desse corpo ele vai ser dado pela integral sobre o corpo, tá? De cada um desses dm, né? Nesses vetores R', dividido pela massa total, né? Que é a integral sobre o corpo de cada dm. Ok? Então eu vou fazer um exemplo, tá? Para a gente poder exercitar o conceito, embora a gente já tenha exercitado no vídeo anterior. Agora a ideia não é falar de conservação do momento necessariamente, mas falar explicitamente de centro de massa. Então vamos fazer um exemplo. Vou começar aqui do lado. Então, exemplo 1. Tá? Então, a distância média do centro da Terra até o centro da Lua, tá? Então eu vou colocar aqui R Terra-Lua, é de 3,84 vezes 10 a oitava metros. Tá? A massa da Terra é 5,98 vezes 10 a 24 quilogramas. Tá? E a massa da Lua é de 7,34 vezes 10 a 22 quilogramas. Tá? Então, o raio médio da Terra. Então, o raio médio da Terra é de 6,37 vezes 10 a sexta metros, tá? E o raio médio da Lua
é de 1,74 vezes 10 a sexta metro. Tá? Então, onde está localizado o centro de massa do sistema Terra-Lua? Tá? Se ele está dentro da Terra, tá? Do raio da Terra, ou ele está fora do raio da Terra. Tá? Então, o centro de massa do sistema Terra-Lua ele vai ser definido, né, pela equação do centro de massa. Então, a equação do centro de massa é essa somatória aqui. Né? Então, é essa somatória aqui. Tá? Então, o centro de massa, a posição do centro de massa, né, vai ser definida 1 sobre a massa do sistema vezes o somatório de todas as sobre todas as partículas de MIRI, certo? E aí, né, o que é isso, né? 1 sobre a massa do sistema vai ser 1 sobre a massa da Terra mais a massa da Lua, né? E o que é esse somatório? Esse somatório vai ser a massa da Terra vezes a posição, né, da Terra, vai ser o raio, né, mais a massa da Lua vezes a raio da Lua, tá? A gente vai escolher a origem do centro de massa, quer dizer, a origem no centro de massa, né? E um vetor unitário i apontando para a Lua, tá? Então a gente vai tomar que a distância a distância da Terra, do centro de massa até a Terra é zero, tá? Então a gente vai tomar que RT ok? Justamente que a gente vai escolher a origem aí, tá? Então o centro de massa do sistema Terra-Lua vai ser dado como sendo essa expressão, né? Que ela pode ser manipulada da seguinte maneira: a gente vai ter como o R da Terra é zero, né? O R da Terra é zero. Essa expressão a gente zera aqui o raio da Terra e a gente vai ter, desculpa, o raio não, a posição, né? Porque isso aqui é um vetor. Então a gente vai zerar de tal forma que a gente vai ter que, dado o nosso sistema de coordenadas, que a gente vai ter a massa da Lua vezes a distância da Terra até a Lua, né? Então, se a gente escolher a distância, o centro de massa da Terra como sistema de coordenadas, a distância Terra-Terra é zero, né? E aí a gente só importa a distância da Terra até a Lua. Então vai ser isso, né? Dividido pela massa total do sistema. Sistema Terra mais sistema Lua no, no sentido, né? No sentido e chapéu. Tá? Então, né, se a gente substituir esses valores, o que a gente tem? Massa da Lua é 7,34, né? 7,34 vezes 10 a sexta. Sexta? Não, 22. 22 quilogramas, né? A distância da Terra até a Lua é 3,84 vezes 10 a oitava metros, né? É, isso dividido pela massa do sistema, né? A massa do sistema vai ser a massa da Lua mais a massa da Terra, né? 5,4
98 vezes 10 a 24 quilogramas. Isso no sentido de chapéu. Isso vai nos dar 4,66 metros no sentido de chapéu, tá? 4,66 metros é bizarro, né? 4,66 vezes 10 a sexta metro no sentido de chapéu. Então, como o raio médio da Terra é 6,37 vezes 10 a sexta, então o centro de massa do sistema Terra-Lua, ele está dentro da Terra, tá? O centro de massa está dentro da Terra. Então, vamos fazer mais um exercício, tá? Espera que o gato tá lá fora querendo entrar. Vou ter que deixar ele entrar. Ok? Pronto. Bom, voltando. Então a gente tem o seguinte, a gente tem uma uma barra, tá? Uma barra fina e ela é uniforme e ela tem um comprimento L, tá? Agora vai estar em cima do notebook, que complica um pouco as coisas aqui. Para. Então a gente tem um bastão, tá? Um bastão que ele tem comprimento L e massa M, ele é fino, tá? Então a gente vai supor, num primeiro instante, cadê a... A gente vai supor, num primeiro instante, que esse bastão é uniforme. Então, esse bastão é uniforme. Então, ele tem comprimento L, né? E ele tem massa M. Se ele é uniforme, então a densidade linear do objeto vai ser a massa sobre o comprimento, né? Então eu vou colocar aqui que a densidade linear do bastão é a massa sobre o comprimento dele, porque ele é uniforme. Então, a ideia é encontrar a posição do centro de massa com relação ao lado esquerdo, tá? Do bastão, tá? E depois a gente vai supor um segundo bastão, só que dessa vez um bastão não uniforme. Um bastão não uniforme, o comprimento dele vai continuar sendo o mesmo, tá? Então é um bastão não uniforme de comprimento L. Ele ainda vai continuar tendo massa M, mas agora a densidade linear é uma função da posição, tá? E a posição vai ser y0 sobre L, tá? L quadrado vezes x quadrado, tá? E essa é a densidade linear de massa, né? Que varia com relação à distância de x. Isso é saindo da esquerda, tá? De acordo com essa função, tá? E aí onde y0 vai ser uma constante e tem as unidades SI de quilograma por metro.
Então a gente vai ter que encontrar y0, desculpa, lambda 0 e a posição do centro de massa com relação à extremidade esquerda do bastão. Então, vamos começar com a primeira parte, com a situação uniforme, que é mais fácil, tá? A gente vai escolher o sistema de coordenadas com a haste, né, o bastão, ela apoiada ao longo do eixo X, e a origem ela é localizada na extremidade esquerda do bastão. Então, o centro de massa do bastão pode ser encontrado, né, usando a definição do centro de massa para um corpo rígido, né, que é o exemplo aqui, um corpo contínuo, né? Então, no caso, né, a gente tem uma expressão onde relacionada a dm, né? A gente está falando da expressão da integral, né? Então a gente tem esse dm aí, e esse dm é uma massa infinitesimal, né? E o elemento é um elemento de massa infinitesimal, e o r é um vetor saindo da origem até esse elemento de massa infinitesimal. Então, dentro do sistema de coordenadas, o que a gente tem é o seguinte: a gente tem lá o bastão, tá? Bastão, e ele está ao longo do eixo X, né? Opa. Ele está ao longo do eixo X, com a origem aqui na extremidade esquerda. Aqui é a origem do sistema, e aqui é o eixo. Ele está de acordo com o eixo, tá? Então, o eixo é orientado para cá, né? E o que acontece, né? Aqui a gente tem a extremidade x igual a zero, né? E aqui a gente tem x igual a L. Tá? Se eu pegar um pedacinho desse bastão, esse pedacinho, ele tem massa dm. E o que é dm? dm vai ser lambda vezes dx, que é o tamanho desse pedaço, tá? O comprimento desse pedaço é dx. E lambda, né? Lambda ele como ela é uniforme, lambda é a massa sobre L. E aqui, né? Esse pedacinho ele tem uma posição. A posição desse pedacinho, portanto, vai ser um vetor x', tá? Por isso que é dx', tá? Então, se a gente escolher um pedaço infinitesimal de massa, dm, localizado na distância x' da origem, nesse problema x' ele vai ser a variável de integração, né? Se o comprimento do elemento de massa for dx', então a massa, essa massa dm, vai ser lambda vezes dx', tá? Então o vetor posição, tira a patinha do notebook. Aí, o vetor r, quem é o vetor r aqui? Vai ser o x' vezes i chapéu, tá? Então, o centro de massa é encontrado pela integração. Qual integração? Bom, a integração dessa função aqui, né? Essa integração aqui. Embaixo, né, a gente tem a integral do dm do corpo, que é a massa total do corpo, né? Então, o que a gente vai ter vai ser que a coordenada do centro de massa vai ser 1 sobre a massa do corpo, né? Vezes a integral sobre todo o corpo, né? Das posições de cada elemento infinitesimal de massa, tá? E o que é, portanto, como a gente pode reescrever
isso, né? De outra forma. Bom, dm é lambda dx', né? E 1 sobre m é o quê? Esse cara aqui é lambda sobre... É isso aqui, né? E 1 sobre m é o quê? É 1 sobre lambda L. Então a gente pode reescrever isso aqui como sendo 1 sobre L, né? Vezes a integral sobre todo o corpo. Só que agora a gente está fazendo a integral em função de x' dx', né? E aí esse x ele varia entre que extremidades? Bom, o x' ele varia de 0, né? Então ele varia do ponto esquerda até a ponta direita, certo? E isso é um vetor, né? Isso é um vetor. Portanto, né, essa integral, a primitiva disso aqui vai ser 1 sobre 2L 1 sobre 2L x' ao quadrado, né? E a gente vai calcular esses elementos em 0 e depois em L. Em L e em 0, né? Isso, né? Vetor. Eu vou deixar o vetor do lado de fora. Assim, essa coordenada vai ser dada por 1 sobre 2L vezes o quê? L ao quadrado menos 0 ao quadrado, né? Menos 0 ao quadrado, que é 0, vezes o versor de chapéu. Então, a posição do centro de massa é L sobre 2. Portanto, é a metade, né? É exatamente o meio da haste. E faz bastante sentido, né? Visto que essa haste é uniforme. Faz bastante sentido que seja o meio. Agora, para o exemplo não uniforme, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa, tá? A gente vai fazer exatamente a mesma coisa. O que muda? O que muda é que aqui a gente não vai ter mais essa expressão, ela não vai ser mais lambda dm igual a lambda dx', mas dm, agora esse lambda não é constante, né? Então ele vai ser um lambda de x', né? Dx'. Então ele é uma função, não é mais uma constante. E lambda de x', né? É lambda 0 sobre L quadrado vezes x' ao quadrado, né? Então, dessa forma, né? Dessa forma a gente pode reescrever dm. Vou tirar aqui para não ficar confuso, que é outra coisa. E a gente pode escrever dm como sendo lambda 0 sobre L quadrado vezes x' ao quadrado dx', tá? Então aqui o vetor r continua sendo x' vezes o versor i. Então a massa, né, ela vai ser encontrada pela integração do elemento de massa sobre todo o corpo, né? Então aqui a gente já não pode mais jogar direto m, né? A gente vai ter uma função para essa massa, onde a massa vai ser igual a integral sobre todo o corpo de todos os elementos dm, né? Então a gente está falando da integral indo de
x' igual a zero até x' indo a L de y0, ou lambda zero sobre L quadrado vezes x' ao quadrado de x', tá? É isso que a gente tá falando aqui. Vou tentar deixar menos poluído, tá muito feio, né? Então, a gente tá falando dessa expressão, né? dm é a função lambda de x' vezes dx'. Agora, eu vou pegar tudo que é constante e vou deixar fora da integral. Então, isso é lambda zero sobre L quadrado vezes a integral de de 0 até L, né? De x' ao quadrado dx', tá? Essa integral, quanto que dá? y0 sobre 3L quadrado, né? Vezes x' ao cubo, com x variando de 0 até L. Isso vai dar lambda zero sobre 3L quadrado vezes L ao cubo menos 0, né? Logo, a nossa massa vai ser igual a lambda zero sobre 3L, né? Então, essa é a massa. E por que a gente tem isso? Por que a gente está fazendo todo esse paranauê? Porque a gente sabe quanto vale a massa. A massa vale m. Mas a gente não sabe quanto vale lambda zero. Então, agora a gente sabe. Lambda zero vai ser 3 vezes a massa dividido pelo R. Tá? Então, o centro de massa é, de novo, né, uma integração. Né? A gente vai usar a mesma integração que a gente usou no exercício anterior, por exemplo, da massa uniforme. Então, é 1 sobre m vezes a integral sobre todo o corpo dos elementos de RDM, né? E isso vai dar, o que é 1 sobre L, né? 1 sobre L é 3 sobre 1 sobre m, né? É 3 sobre lambda 0L, né? E essa integral sobre o corpo, a gente pode reescrever como sendo a integral de x' indo de 0 até L da função lambda de x', né? Vezes x' dx', tá? Isso é um vetor, né? Então, vetor na direção isso vai dar 3 sobre L, né? 3 sobre L ao cubo vezes a integral de x' indo de 0 até L de x' ao cubo vezes dx', tá? Aqui a gente só substituiu a função, né? A função que é dada pela densidade, né? A função da densidade. Isso é um vetor, né? Então, direção e chapéu. Dessa forma, R centro de massa, né? Ele vai ser dado por 3 sobre 4L, né? Vezes x' a quarta, avaliado nos intervalos de x' indo de 0 até L. Ok? Isso é um vetor. Então, aqui a gente vai ter 3 sobre 4L, né? L ao cubo, né? L ao cubo. Vezes L a quarta menos 0. Portanto, a nossa resposta final vai ser verso ali, né? Portanto, a coordenada do centro de massa vai ser 3/4
de Li. Então ele tá mais, o centro de massa tá mais voltado para a direita, né? Tá voltado para a direita. Então, veja que faz um certo sentido, né? Porque se a distribuição de massa, ou seja, aumenta, fica mais pesado à medida que a gente vai se afastando da origem, né? Quanto mais para a esquerda, mais leve. Quanto mais para a direita, mais pesado. Faz sentido que o centro de massa esteja deslocado para a direita em relação ao centro geométrico do bastão, né? E aí vem todas as coisas que são interessantes a partir do centro de massa. Por que a gente faz isso, né? Porque a gente pode tratar o centro de massa do sistema como sendo... quando a gente tem um sistema com muitas coisas e quer tentar entender o comportamento dessas muitas coisas, a gente pode tratar só o comportamento do centro de massa. Então, a velocidade do centro de massa é encontrado por diferenciação. Então, a velocidade do centro de massa... Fechou aqui, tá? Então, a velocidade do centro de massa vai ser dada por 1 sobre a massa do sistema vezes o somatório das N partículas, né? Sobre todas as N partículas. E das velocidades ponderadas pelas massas, né? Das velocidades ponderadas pelas massas. E isso aqui é um vetor, né? Então, o que é MIVI? MIVI é o momento, né? O momento de cada partícula. E essa somatória é o momento do sistema, tá? Dividido pela massa do sistema. Ok? Então, o momento, né? Ele é expresso em termos da velocidade do centro de massa, né? Uma vez que o momento do sistema é igual a massa do sistema vezes a velocidade do centro de massa. Aqui já tem uma aplicação interessante para centro de massa, né? A gente também pode determinar, né? Se a gente já determinar que as forças externas é igual à variação do momento no sistema, se a gente sabe quais são, né? A gente pode substituir a força externa na equação do momento, né? E continuar assumindo que se a gente continuar assumindo que a massa é constante MI, a gente vai ter que as forças externas ao sistema... Quem são as forças externas? As forças externas é a variação do momento do sistema no tempo, né? E o que dá isso? A variação do momento no sistema vai ser a massa do sistema vezes a variação da velocidade do sistema no tempo, né? E o que é a velocidade do sistema? Vai ser a velocidade do centro de massa. E aí a gente vai encontrar mais uma coisa, né? dv/dt é a aceleração do centro de massa. Ok? Então, que é a derivada da velocidade, né? Do centro de massa. Então, a gente pode concluir que se a gente considerar um movimento linear de centro de massa, a soma das forças externas vão ser todas orientadas para agir sobre o sistema o centro de massa, tá? Então, fazer mais um exemplo. Agora um exemplo de cinemática, né? Ou de dinâmica. Exemplo 3. O exemplo é o seguinte, a gente tem a gente vai supor que a gente empurra uma raquete de beisebol, tá? Partindo do repouso, tá? Sobre uma mesa sem
sem atrito, tá? Então eu vou destacar 3 posições para essa raquete. Então, a gente tem lá agora vai ver os meus dotes artísticos, né? Então, vamos supor que isso aqui é uma raquete, tá? E aqui eu vou destacar 2 posições. Vou destacar uma posição aqui, eu vou destacar uma outra posição aqui, tá? Que vai ser exatamente onde está o centro de massa, tá? Esse cara aqui é o centro de massa da raquete. E eu vou destacar uma posição bem aqui, tá? Ok? A gente vai acelerar o centro de massa, né? De diferentes maneiras, né? Se a gente empurrar usando a mesma força, né? A gente vai usar a mesma força. A gente vai empurrar aqui na posição 1. Depois a gente vai fazer um exemplo. Vamos tentar imaginar se a gente empurrar no centro de massa. E depois a gente vai empurrar na... Todas elas são a mesma força, tá? Então tudo isso é F. 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 Tá? E aí eu quero saber, né? Se a aceleração do centro de massa vai ser maior, né? Igual ou menor, né? Se a gente empurrar nessas extremidades, ao invés de empurrar no centro de massa, tá? Então a aceleração do centro de massa ela vai ser igual, né, nos 3 casos, igual nos 3 casos, uma vez que a força é igual nos 3 casos, né? A aceleração do centro de massa é independente de onde a força é aplicada. Entretanto, né, o bastão ele vai possuir movimentos muito diferentes se a gente aplicar a força em das pontas ou se a gente aplicar a força no centro de massa. Quando a gente aplica a força no centro de massa, todas as partículas da raquete de beisebol elas vão andar no movimento linear. Então, quando a gente faz esse movimento, quando a gente está aplicando só essa força aqui, né, o que a gente vai ter é uma translação, tá? Uma translação do centro de massa e nenhuma rotação em volta do centro de massa. Quando a gente empurra o taco de beisebol em das pontas, as partículas elas vão fazer, né, um movimento, elas não vão estar essa força não vai estar distribuída uniformemente ao longo da de todo o taco, né? Então o movimento final ele não vai poder ser linear, né? De fato, né, cada partícula ela vai rotacionar, porque quanto eu vou cada vez a força vai ser sentida, né, com mais intensidade, de acordo com mais perto do ponto onde eu estou aplicando, né? Quanto mais distante em relação ao centro de massa, maior vai ser a intensidade, né? Quanto mais próximo o centro de massa e distante da minha força, menor vai ser. Então, de fato, as partículas vão rotacionar em volta desse centro de massa, enquanto o centro de massa da do sistema ele vai acelerar, né, na direção da força aplicada. Tá? Então, se eu pego aqui nessa posição 3 e eu empurro, o que vai acontecer? A gente vai ter uma translação do centro de massa, mas ao mesmo tempo a gente vai ter uma rotação sobre o centro de massa.
do centro de massa, tá? Mas a equação ela é inquestionável. A aceleração final vai ser a mesma, mas o tipo de movimento vai ser diferente. Então, para corpos rígidos, né, que o tamanho importa, para partículas pontuais a gente não se preocupava com isso. Para corpos rígidos, para tentar entender o tipo de movimento, a posição onde é aplicada a força é importante, ok? Então era isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.